Bom, gente, este vídeo é pra gente bater um papinho sobre um tema, tá? É uma questão de justiça, tá bem? Vamos lá ver o seguinte. Se o título de 59 do Bahia não tivesse sido reconhecido como um título de campeonato brasileiro, se o título do Palmeiras, que eles reivindicaram aí, não tivesse sido reconhecido como um título de campeonato brasileiro, e do Atlético Mineiro também, que muitos até brincam que jogou com o time da Marinha em 1937, se esses títulos não tivessem sido reconhecidos como título de campeonato brasileiro, eu acho justo que os títulos do Sport, Fortaleza e Ceará, que foram disputados na região Norte e Nordeste na década de 60 e no começo de 70, também não fossem reconhecidos. Mas já que a CBF abriu uma brecha para se reconhecer títulos de outros clubes, por que não reconhecer o título do Sport, do Fortaleza e do Ceará? Isso é um ponto, né? Depois, o que eu vejo de pessoas que não estão a favor deste reconhecimento são torcedores do Bahia, ou torcedores do Vitória, ou torcedores de times do Sudeste. Os do Sudeste chegam no meu canal menosprezando, né? Que a gente não joga nada, que o nosso futebol é falido, blá, blá, blá. Não é? Simples. Os do Bahia não querem esse reconhecimento, porque aí o Fortaleza vai ter um título nacional, o Sport vai ser bicampeão nacional e vai meio que equiparar com eles. Os do Vitória também não querem, porque os do Vitória nunca venceram absolutamente nada. E aí começam a denegrir o título dos outros. Ou seja, o torcedor do Vitória aqui neste canal fala mal do título de 87 do Sport, fala mal do título da Copa do Brasil do Sport, fala mal do título de 88 do Bahia. Imagina se não iria falar mal de um reconhecimento que vai colocar Sport com 2 títulos nacionais e vai colocar Fortaleza com um título e Ceará com outro. E o Vitória não tem nada. Então, ó, o que é que acontece? O que é que eu vejo aqui no canal, tá? Eu vejo da seguinte maneira. Eu não sabia, sinceramente, e não é questão de ser inocente nem nada não, tá? Eu tô com 47 anos. Uma das primeiras coisas que eu mais gostei na minha vida foi o futebol. Eu sempre fui goleiro, né, gente? Quando eu era pequeno, o meu sonho era ser o Tafarel, né? Tem um determinado momento da nossa vida que todos nós queremos ser jogador de futebol, né? E a gente sempre tem uma inspiração. Como eu era goleiro, eu queria ser Tafarel. Os meninos, a gente brincava na rua de chutar o gol, né? Meus amigos ficavam numa distância um pouco mais longe e chutavam na barra e eu ficava ali fazendo as defesas e tal. Tafarel, Tafarel. Tinha outro amigo meu que era Renato Gaúcho, tinha outro que era Bebeto, tinha outro que era Mauro Galvão. Cada amigo meu gostava de ser um jogador daquela posição que a gente jogava nas peladas e nos nossos times ali de futebol de salão e tal. Aquele cara que era zagueiro queria ser Mauro Galvão, o cara que era atacante, tinha um amigo meu que queria ser Bebeto, o outro era ponta direita, queria ser Renato Gaúcho e assim por diante, né? Então, para quem ama futebol, uma das primeiras coisas que a gente realmente se apaixonou foi o futebol, né? Além de outras coisas, no meu caso, cinema, viajar, desenhos animados, games, eu gosto muito de tudo isso, tá? Mas apesar de ter 47 anos, só agora, bicho, com um canal de futebol, que eu saio da minha bolha e vou flutuar por outras bolhas, eu vejo o quanto as pessoas realmente... Eu não quero, assim, colocar nenhum tipo de adjetivo, nem nada. Eu não quero maltratar ninguém, mas eu vejo o quanto as pessoas são egoístas, por exemplo. O torcedor do Bahia não quer ou fica denegrindo esse reconhecimento, porque aí o Sport vai ter 2 campeonatos brasileiros e vai ter aquela briga de torcida, né? O torcedor do Vitória não quer que Ceará e Fortaleza tenham esse reconhecimento, porque aí esses 2 times vão ter um título e o time dele não vai ter nada. Os do Sudeste menosprezam, pisam no nosso futebol do Nordeste, né? Mas, gente, vamos ver as coisas pelo lado correto, pelo lado profissional. Se deram títulos para o Bahia, se homologaram com justiça, tá? Eu não estou dizendo que o Bahia não deveria ter sido campeão de 59, não. Foi justo ter homologado o título do Bahia. Mas se fizeram isso para o Bahia, se reconheceram o título do Atlético Mineiro em 37, se reconheceram o título do Palmeiras, do Robertão ou coisa desse tipo, por quê? Por que não reconhecer o título do Fortaleza, do Ceará e do Sport? Eu nunca toquei muito neste assunto aqui, né? Mas quando a gente vê um site de credibilidade, que é o Transfer Market, colocar lá na página deles 2 títulos como se fossem oficiais, não são oficiais porque a CBF ainda não homologou, né? Mas eles lá colocam 2 títulos, Sport bicampeão da Série A, e colocam títulos da Série A para Fortaleza e para o Ceará, é porque o negócio é sério. É porque muito possivelmente eles fizeram um estudo, porque não é um site qualquer, é um site mundial
que tem várias línguas, inclusive é usado por imprensa e pessoas do ramo do futebol para ver aí cotações de jogadores e tudo que você queira saber de um clube de futebol ou do esporte em geral. Esporte que eu digo, esporte com esporte, não é o esporte, não é o meu time não, é a modalidade, tá? Então o que é que acontece? Um site desse que tem credibilidade, por quê? Porque o Transfermarkt atualizou o site deles, colocando Fortaleza como campeão brasileiro em 70. Por que fez isso também com o Sport e com o Ceará? Por que atualizou com o Palmeiras? Por que atualizou com o Atlético Mineiro e com o Bahia? O Atlético Mineiro, Bahia e Palmeiras já foram aprovados e tem o aval da CBF, já é oficial. O do Sport, Ceará e Fortaleza ainda não. Mas por quê? Por que esse site fez isso, cara? Se ainda não é oficial. Entende? Significa que lá, no estudo deles, na forma deles de ver o negócio de futebol, é justo que esses três clubes tenham a chancela de serem campeões brasileiros daquele ano determinado, sabe? Claro, se a gente for para sites como Globoesporte.com, o UOL, sei lá, Terra, ou até sites locais mesmo do Nordeste, vai ter uma opinião muito dividida, porque quem escreve para esses sites são torcedores. Lá no Globoesporte.com tem torcedor do Flamengo, do São Paulo, do Bahia, tem torcedor do Sport, tem torcedores. A turma que escreve, cada um coloca a sua opinião, como se fosse a opinião do meio de comunicação, não é? Por isso, gente, por isso que muita gente não reconhece o Sport campeão brasileiro de 87, porque é simplesmente a opinião de cada pessoa. E aí, ó, quem está ali escrevendo no Globo Esporte uma matéria nacional, coloca a opinião deles. Você sabe lá se esse cara que escreveu não é um torcedor do Flamengo? E você aí, ó, torcedor do Vitória, do Bahia, fica se pautando pela opinião de um torcedor do Flamengo, supostamente, que escreveu ali aquela matéria dizendo que o Flamengo é o campeão e o Sport é da Série B. Não é? A gente vê isso na televisão, a gente vê na televisão com jornalistas consagrados, não é? Pergunta ao Mauro César Pereira, que é torcedor do Flamengo, quem é o campeão de 87. Agora pergunta pergunta a Flávio Prado, da Jovem Pan. Pergunta ao Flávio Prado, pergunta a outro. Tem um jornalista da Globo que ele é muito bom também, e ele também fala que o Sport é o campeão. Como é o nome dele? É um comentarista, agora eu não lembro, tá? É um comentarista da Globo, ele também fala que o Sport é campeão de 87. Não me lembro o nome dele aqui agora, não me lembro, mas enfim. Vai ter jornalistas que vão dizer que o Sport é o campeão de 87, mas a maioria vai dizer que é Flamengo. Será que essa turma lá do Sudeste, isso eu estou falando de jornalistas do Sudeste, tá? Será que essa turma não é torcedora do Flamengo? Não é? Por que você aí, torcedor do Vitória, enaltece mais um vice-campeonato da Copa do Brasil de vocês, que foi contra o time de Neymar, o Santos, e não reconhecem o legítimo título do Sport em 2008, só porque o Sport não jogou com times de Libertadores? Vocês, torcedores do Vitória, estão enaltecendo um vice-campeonato da Copa do Brasil de vocês e estão denegrindo e criticando um campeonato legítimo ganho pelo Sport, porque, na opinião de vocês, jogar contra o time do Neymar foi mais difícil do que o Sport meter 3-1 no Internacional, meter 2-0 no Vasco, meter 3-1 no Corinthians, 2-0 no Corinthians, meter 4-1 no Palmeiras. Porque o Sport foi campeão da Copa do Brasil, passando por cima desses clubes, né? Na Ilha do Retiro, 4-1 no Palmeiras, na Ilha do Retiro, 3-1 no Inter, ganhou do Vasco de 2-1 e ganhou do Corinthians, do Vasco ganhou de 2-0 e o Corinthians ganhou de 2-0 também. Então você não reconhece o título do Sport, mas reconhece o seu vice-campeonato. Como é possível que um torcedor do Vitória diga que o campeonato da Série B do brasileiro, deles, de 2023, vale mais do que o campeonato brasileiro da Série A do Bahia de 88? Isso não faz sentido, gente. Não faz sentido. Então, realmente, foi tendo um canal de futebol que ouviu quanto as pessoas são egoístas e só olham para o seu próprio umbigo e muitas vezes, não falam futebol com seriedade. Linésio, você também não fala não, você tira muita onda com Bahia, com Vitória. Sim, gente, eu tiro onda, eu brinco, é resenha. Mas na hora de falar sério, eu falo. Quantas vezes você aí me viu elogiar o título do Vitória deste ano da Série B? Quantas vezes você me viu falar
que o Vitória foi o campeão legítimo porque foi o time que liderou o campeonato por mais rodadas, foi o time que fez mais pontos, foi o time que tinha um dos melhores saldos de gols. Basta acompanhar o meu canal, pô. Quantas vezes você me viu dizer aqui que sim, o título do Bahia de 59 é legítimo? A CBF fez bem em reconhecer. Eu estou falando isso neste vídeo e falei no vídeo que publiquei aí atrás. Eu publiquei um vídeo hoje ainda sobre isso, falando de Sport, Fortaleza e Ceará, e neste vídeo eu digo que sim, o título do Bahia de 59 é válido. Então, gente, eu, por exemplo, não sei se é porque agora eu estou na vibe de criador de conteúdo, eu coloco aquele lado do torcedor um pouco mais de lado, assim, mas eu, por exemplo, neste momento, eu levo o futebol com muito mais seriedade. Talvez você que está aí não leve. E por isso que no meu vídeo, que eu publiquei hoje sobre Fortaleza, Sport e Ceará serem talvez campeões brasileiros, já que o Transfermarkt disse que sim, a gente lê lá um bocado de comentário de pessoas tirando onda, brincando, gozando. Aí você vai ver, é torcedor do Bahia, é torcedor do Vitória, né? Porque não é torcedor do Ceará, nem do Sport, nem do Fortaleza. Então, ó, dor de cotovelo é foda, velho. E vocês falam que eu tenho dor de cotovelo quando eu faço uma tiração de onda com o Bahia, né? Ou com o Vitória. Infelizmente, a galera... E outra, eu tô falando aqui, mas tô enxugando o gelo, tá? Porque eu fiz um documentário ontem, publiquei aqui um documentário de 27 minutos, mostrando de A mais B o porquê o Sport é realmente campeão brasileiro, mas mesmo assim aparecem pessoas comentando, dizendo que não, o Flamengo é campeão e acabou. É enxugar gelo, mas eu dou a minha opinião. E outra, eu mostro fatos. Aquele vídeo está bem completo. São 27 minutos. Se você assistiu e mesmo assim continua dizendo que o Flamengo é o campeão de 87, viva você no mundo da mentira. Ponto final. Esse vídeo foi só um desabafo, tá, gente? Leva mal não. Se inscreve no canal, deixa like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera.